Olá, boa tarde Brasil, boa noite Europa. Dando continuidade ao que a gente tem falado. A partir de hoje nós começamos um novo movimento aqui, mais sistemático. Nós vamos começar estudando o livro de Provérbios, mas não assim tão profundo, né? Quer dizer, profundo sim, mas não tão prolongado, não é? Então é mais assim, mais uma questão profética do que sistemática da coisa, tá? Ouvindo de tudo, retendo o que é bom, né? Como o livro de Provérbios, ele tem chaves de sabedoria tão grande, só que a gente precisa ter algumas noções aqui, algumas consultas, né? Alguns detalhes operacionais aqui disso, né? Eu tenho lido isso há muito tempo e sempre me chama a atenção, sempre me toca essa questão do entendimento, do conhecimento, né? Por que a gente não fazer isso de uma maneira mais ponto a ponto, né? Uma série, né? Maratonar, dar uma maratonada em Provérbios, porque o mundo hoje tem muita informação, né? O mundo gira hoje em termos de informação. Nós temos informação pela televisão, pelas redes sociais, mas nós precisamos de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Informação tem bastante, não é? Agora, conhecimento é uma outra coisa, está cada vez mais escasso, né? As pessoas estão trocando conhecimento por informação. Tem muita gente cheia de informação sem nenhum conhecimento, sabendo muita coisa do que nada importa, né? Então, vamos começar a fazer um trabalho sobre isso aqui. E eu hoje fazendo essa introdução, eu coloquei no meu postzinho que seria um capítulo por dia, mas tem capítulos que são muito grandes, né? Então ficaria cansativo, né? E acaba se perdendo um pouco. Então eu vou sempre resumindo cada capítulo e pego algumas coisas assim. Não é conhecimento acadêmico, então não está aqui, a proposta não é promover para você conhecimentos acadêmicos, né? Mas sim questões práticas do seu dia a dia, coisas para a gente pegar, observar, ver onde está errando, corrigir e continuar, ok? Então é isso aqui essa aqui é a proposta nossa aqui, tá bom? Então vamos lá. Então se você quiser abrir, ligar as suas escrituras aí em Provérbios, eu vou ler os 4 primeiros versículos de Provérbios e já vamos estar trocando uma ideia sobre isso, tá bom? Meu nome é José Teixeira, pastor, professor e mestre, segundo a graça de Deus que me foi dada para o momento, né? Então aqui para estar compartilhando à medida que Deus dá, né? Vamos ver isso aqui como se fosse uma mesa, tá? Muito obrigado. Como se fosse uma mesa de irmãos e irmãs em Cristo, né? E cada um está trazendo um pratinho de alguma coisa, né? Então isso aqui é a medida que Deus tem me dado. Eu quero compartilhar com os irmãos. Não está falando aqui o sabichão, não é nada disso, tá? É na medida que Deus tem me dado. São 40 anos de evangelho, de mais ou menos uns 30 ensinando, tá? E principalmente aprendendo, né? Porque se você não gostar de aprender, você vai ser uma caca de professor, entendeu? Você só vai ficar repetindo. Então quem não senta para ouvir não terá autoridade para levantar para falar, né? Então vamos colocando esses pontos para a gente estar fazendo isso aqui com decência e ordem. Provérbios capítulo 1, eu vou ler os 4 primeiros versículos para a gente já dar o start aqui, ok? Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria, a instrução
e entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutilezas aos simples e aos jovens conhecimento e descrição. Tá? Então aqui a gente já vai dar uma pincelada aqui, que primeira coisa, sabedoria é uma pessoa. A sabedoria que está sendo falada em Provérbios é uma pessoa. Ok? Então, a sabedoria aqui não é um estado de ser. Ok? Não é um conhecimento acadêmico. O que está proposto para nós é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você lembra quando fala de Jesus? O Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de revelação. E quando fala o Espírito, está falando de uma mentalidade, uma atribuição. Então, esse livro de Provérbios, essa janela, esse aplicativo chamado Provérbios, app chamado Provérbios, é uma janela, é uma porta, é um lugar de acesso ao coração do Pai por uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo se alegra em revelar a nós, filhos, o coração de Deus Pai. Para isso, Jesus morreu na cruz. A morte de Jesus na cruz nos habilitou a hoje sermos portadores do Espírito da sabedoria. Antes da cruz, a unção pairava sobre os homens, pairava sobre Salomão, pairava sobre Davi, pairava sobre Sansão. Mas hoje o Espírito Santo não visita, hoje o Espírito Santo habita. Estou vendo algumas músicas, ai, vem me visitar. Como vem te visitar? Então você precisa nascer de novo, filho. E o Espírito Santo não visita, o Espírito Santo habita e quer falar. Que a função, você lembra que Jesus falou, permanecei até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo de Deus, e Ele vos ensinará, Ele vos levará a toda a verdade. Então, esse tempo nosso aqui é entender como que Ele faz. Em toda embaixada, em todo o país, existem as suas leis protocolares, chamam as leis do protocolo, não é? Então no reino de Deus não é diferente, porque é um reino. Então em todo reino há um protocolo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, só Nicodemos, primeira lei do protocolo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer da água, que é a letra, e do Espírito, você não pode entrar no reino. O novo nascimento, pelo novo nascimento, você olha o reino. Pela palavra e pelo Espírito, você entra no reino. Porque uma coisa é olhar, outra coisa é entrar. Então, nós que já olhamos, agora que nós estamos o Espírito Santo de Deus está em nós, então nós precisamos aprender a linguagem dele. Quando você vai para a Espanha, aprende espanhol. Quando vais à França, aprendes o francês. Quando nós estamos falando de coisas celestiais, há uma linguagem celestial, há prerrogativas celestiais, há protocolos espirituais. Uma coisa que eu sempre tenho falado, o grande desafio da igreja, de nós, qual é? Nós temos a tendência de, quando vamos falar com Deus, nós geralmente nós vamos buscar Deus por causa de um problema. Então a nossa tendência
é ir na direção de Deus, buscar uma solução. A nossa raiz adâmica, a nossa estrutura de pensamento. Estou com problema, está com sede, bebeu água, né? Então nós vamos buscar a solução. E Deus está pronto para responder a tua questão, resolver a tua questão, dando para você uma instrução. O problema é que nós queremos buscar Deus para uma solução. E ele, sim, Senhor, vou te dar uma instrução. Pedro tinha um problema, não tinha pescado peixe nenhum. Qual foi a solução de Pedro? Jesus dá uma instrução para Pedro. Ele entra no barco de Pedro e fala: Pedro, chega um pouquinho mais para cá para poder falar com o povo. Pedro estava lá com os problemas dele para resolver, não tinha pescado nada. Chega Jesus na beira da praia e vai atrasar o lado de Pedro. Fala: Pedro, eu preciso do seu barco. Jesus entra para dentro do barco e através da vida, o barco é a vida, sempre da Arca de Noé, através da vida de Pedro, Deus fala com a multidão presente. E Pedro está ali ouvindo. Depois que ele fala, aí ele se dirige a Pedro. Quando ele se dirige a Pedro, aí ele dá uma instrução totalmente estranha, totalmente fora do parâmetro de pescaria. Era uma coisa que normalmente nenhum pescador faria. A hora que Jesus estava mandando ele pescar, e no lugar, o lugar geográfico ali do mar que ele estava falando, é totalmente fora da casinha. Então, Jesus, um carpinteiro, fabricante de casas, e não de mesa e cadeira, que ele não era marceneiro, ele era carpinteiro. Jesus, um engenheiro, um arquiteto, que trabalhava com José, que é o pai dele, estava dando um pitaco no trabalho do pescador. Então, Pedro escuta um cara, primeiro usou o barco dele e falou. Depois que falou, aí olha para Pedro e fala: Pedro, vai pescar ali, ó. Pedro fala assim: mano, não é por nada não, tio, mas ali não dá peixe, filho. A hora, não é a hora, essa não é a hora de pescar. Essa hora os peixes estão pro fundo. Tem que pescar de noite, porque de noite os peixes vêm à tona. É a hora errada, é o lugar errado. Esse negócio vai dar ruim. Jesus falou: vai lá. Ó, assim. Mas, segundo a sua palavra, aí tá o mistério. Mas, segundo a sua palavra, eu farei. Que palavra? Ah, que ele mandou dar ordem. Não. A palavra que ele pregou para o povo. A palavra, o primeiro que estava ouvindo a palavra, antes de chegar no povo, estava em Pedro, que estava dentro do barco. Diz as Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Então, a fé de Pedro foi sendo transformada, provocada, aumentada pelo discurso de Jesus ao povo. Enquanto estava num culto, aí ele ouviu uma palavra e lançou. Conforme ele lançou, você já sabe, pesca maravilhosa. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Ok? Então, quando nós estamos voltando aqui para Provérbios, a gente está falando que é a voz do Espírito Santo.
E quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Nós estamos falando de Provérbios, nós estamos falando a respeito de uma pessoa. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa, esse livro fala da pessoalidade do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da sabedoria e do conhecimento. E agora aqui eu separei 4 aspectos do original, porque quando traduziu para a língua portuguesa, colocaram tudo assim, sabedoria, entendimento, conhecimento, mas isso não faz sentido, dá a impressão que é a mesma coisa. Agora, com o passar dos dias, vocês vão entendendo que são coisas distintas. Mas pastor, o que isso muda? Primeiro, você saber. Segundo, é assim que Deus se move. Terceiro, você vai entender as movimentações de Deus. Terceiro, você não vai perder a movimentação. Quinto, você vai prosperar no espírito, na alma e no corpo. Entendeu? Todo mundo pede para Deus pede o quê? Pede o quê? Pede uma solução. Deus está pronto para te dar uma instrução. Agora eu pergunto para você, você está pronto para discernir uma instrução? Porque geralmente as instruções de Deus ultrapassam o nosso entendimento da nossa raiz adâmica. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a fala de Deus sempre expande a nossa visão e o nosso entendimento. Porque nós chegamos para falar com Deus nessa bitola e Ele nunca responde aqui. Ele sempre responde de uma maneira mais ampla. Aí nós ficamos confusos. Em 1991, eu recebi a minha chamada ministerial pessoalmente de Cristo. Não foi um homem, não foi uma igreja. Eu estava no meu quarto, 1h30 da manhã de quinta-feira, de 1991. E Cristo aparece para mim pessoalmente e me dá o meu chamado ministerial. Aí pensei, uau, lá vou eu. Estou pensando que eu ia arrebentar. Me arrebentei. Por quê? Deus, quando fala comigo, com você, Ele fala do ponto de vista da eternidade. Aí a gente quer encaixar a eternidade dentro da nossa pontualidade, dentro da nossa razão de tempo. É colocar um elefante dentro de uma caixa de fósforos. Aí muitas vezes vocês abandonaram, desistiram de uma fala de Deus, porque você pensou que era para o dia seguinte, para a próxima semana, e o fato é, como aconteceu comigo, verdadeiramente a chamada iria se concretizar décadas depois. E eu pensei que ia ser imediato. Por quê? Eu interpretei a fala de Deus segundo parâmetros humanos. Então, por isso eu estou falando, né? Muitas vezes nós perdemos bênçãos, instruções de Deus, porque nós não sabemos como funciona. É chamado as leis do protocolo, ok? Então vamos lá. Nós já entendemos isso, né? Que é de uma pessoa. Então tem várias maneiras, mas eu separei 4 maneiras específicas de como o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, tá? A primeira dela, no hebraico, é chamado de Shukma. Shukma, que significa sabedoria divina. É aquela assim, ó, faze-te ao largo, vai ao tanque de Siloé, apresenta-te ao sacerdote. É quando Deus fala algo direto para você. E via de regra nos confunde. Por isso que tem que estar associado a outras coisas, para que nada se perca. Deus não é de confusão. Deus não é de confusão.
Só que ele não muda. Deus, ele se move, ele não muda. Ele não muda o caráter dele. Ele muda, ele vai se movendo nas suas dinâmicas. E eu e você temos que nos mover com ele, que nem a nuvem lá no deserto. A nuvem é a mesma. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite é a mesma. Só que ele vai se movimentando. A maneira como Deus se movimentava na igreja há 50 anos atrás é diferente de como ele se move hoje. Porque hoje são outras demandas, hoje são outras movimentações. Porque nós vamos andando com ele de glória em glória. Primeira, Chokmah, significa sabedoria divina. A segunda chama-se Da'at. Da'at, o que é Da'at? É conhecimento adquirido. Sabe, o curso que você fez, a especialização, a imersão, as conferências que você foi, os cursos que você fez, em todas as áreas da sua vida, também conta. Você pode ver que Deus, ele usou o volume de conhecimento de Pedro de uma maneira e usou o volume de conhecimento de Paulo de outra maneira. Pedro não foi criado, doutrinado aos pés de um Gamaliel, como foi Paulo. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Depois a gente vai um pouquinho mais para frente, nós vamos entender o que é instruído aos pés, o que significa isso, isso tem um significado, tá bom? Então temos Chokmah, Da'at, temos Binah. Binah é aquele entendimento analítico, aquele entendimento pela comparação. Quem usou isso? Dá um exemplo, pastor. Nicodemos. Naquela conversa de Nicodemos com Jesus, ele manifesta ali um conhecimento binar. Vou mostrar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse de noite veio ter com Jesus e lhe disse, agora vai começar o binar: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Deus é contigo. Nicodemos fez 5 asseverações a respeito de Jesus. Como é que ele entendeu isso? Por comparação. Olhando para Jesus, ele chegou a 5 conclusões baseado no que ele estava vendo. Isso é o conhecimento binar. Conhecimento por conclusão. Chego à conclusão, ok? Tem muita gente que está na igreja que está assim, está no conhecimento binar. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, Deus é contigo. O que Jesus falou para ele? Nicodemos, esse teu conhecimento binar não quer dizer nada. Jesus olha para Nicodemos e fala, em verdade te digo. Cada vez que Jesus usava essa expressão, em verdade te digo, se prepara, porque ele vai jogar uma verdade mais profunda daquela que você anda. Que Jesus faz isso. O que dizem? Ele fala, eu porém vos digo. Sempre que falava em verdade, ou eu porém vos digo, tipo assim, se prepara porque eu vou jogar você num nível muito maior de revelação. Entendeu? Então, quando naquela conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, em verdade te digo, se você não anotem, que é no original, se você não cai em nós, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta para Jesus, anotei, cai em nós. Eu vou ter que nascer de novo? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí você vê que caiu tudo por água abaixo. Por quê? O conhecimento filosófico binar
de Nicodemos caiu por terra quando Jesus entra no revelacional. Aí quando Jesus fala para ele, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, conhecimento binar. O que é nascido de Deus é de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. O teu conhecimento a meu respeito é baseado em binar, carnalidade, religiosidade. Tem muita gente que está dentro do sistema religioso igual Nicodemos. Sabia disso? Tem muita gente que... O fato de você saber que Jesus é Rabi, que és mestre, que vem da parte de Deus, que tu és milagreiro, que tu és de Deus, não faz você filho de Deus. O que você e eu sabemos a respeito de Deus não nos faz filhos de Deus, porque não sou eu que me faço filho de Deus. Por isso que a salvação é pela graça, não pela fé. Porque eu não consigo me fazer nascer. Eu não me nasço. Eu sou gerado. Está entendendo isso? Então por isso que nós somos salvos pela graça, favor de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem gera em nosso espírito a divina semente. Então, a gente vai... Uma coisa é o conhecimento que você tem a respeito de um assunto. Outra coisa é a revelação de Provérbios, é a revelação que o Espírito Santo de Deus dá para você. É um outro nível de revelação. Pelo seu nível de revelação, você não ia pescar aquela hora. Mas pela revelação da palavra, que Jesus é o verbo vivo, você vai e funciona, porque você está debaixo de uma palavra. Que nem só de pão o homem viverá. Conhecimento binar. Mas de todo o rema que vem da boca de Deus. Tem o rema, tem o logos, que é a palavra genérica, de Gênesis, Apocalipse, as escrituras são o logos de Deus. Agora, logos é isso aqui é o logos de Deus, King James Bible, logos de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui são as escrituras, elas dão testemunho dele. Ele, a palavra, é uma pessoa, Cristo. Nem só de logos viverá o homem, mas de todo rema que vem da parte de Deus. É quando Cristo... Logos é o que você lê a respeito dele. Rema é quando ele mesmo fala a respeito dela. Isso é rema. E tem um terceiro nível de revelação, que é o grafos. Grafos é a palavra que ele já colocou dentro do seu coração, esperando que você abra os caminhos para que ela possa revelar. Você lembra quando diz na palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo, porém nós não estamos sabendo como ativá-la. Nós temos a vida de Cristo em nós, Deus nos deu um novo coração, Deus nos deu um novo lar, nos deu um novo nome, e em nós está a mente de Cristo. A mente de Cristo não é o cérebro de Cristo. Uma coisa é a mente, outra coisa é o cérebro. A mente de Cristo é como Deus faz, é como Deus pensa, é como Deus age, reage, realiza. É o conhecimento, é o entendimento. Só que nós travamos isso. Porque dentro de nós é a mesma coisa. Aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui a árvore da vida. O que lá em Gênesis era material, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da sabedoria, duas fontes de instrução, agora isso está dentro de nós. Você decide se você vai ouvir a palavra que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal,
ou vai continuar, né? Porque se você não é nascido de novo, naturalmente você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você não tem acesso à árvore da vida. Porque a árvore da vida não é uma estrutura, a árvore da vida é uma pessoa, é Cristo. Por isso que ele fala, quem tem sede, quem tem fome, vem a mim e beba e coma. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água que mata a sede. A árvore da vida não era um vegetal, a árvore da vida é uma pessoa. Cristo. Cristo está no princípio, está no fim, está no meio. Sempre se revelando a nós. Comei de mim, se alimentar de mim. Então, nessa proporção que nós vamos preparando aqui, essa aula introdutória, estou preparando a mente de vocês de como ler Provérbios. É uma carta do Espírito Santo de Deus, que quer dar para você e para mim instruções maravilhosas. E isso, André, muito obrigado, irmãozão, muito obrigado. As tuas curtidas fazem toda a diferença, muito obrigado. Tem me ajudado muito, André, muito mesmo. Agora que nós temos essa ideia do que está em nós, vamos acalmar a nossa alma, preparar para estar ouvindo aquilo que Deus quer falar para nós, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Tem uma palavra específica. O escritor de Provérbios, Salomão, ele teve uma experiência incomum com Deus. Salomão, ele sobe para o trono, ele está subindo para o trono no lugar do seu pai Davi. Obrigado, cara, obrigado. E ele começa a vida dele ofertando a Deus, sacrifícios a Deus. Aí Deus vê o volume do sacrifício que ele oferece, da oferta que ele oferece. Em sonhos, Deus vai falar com Salomão. E aqui já fica a primeira lição. Muitas vezes, sejam preparados. Vocês que vão estar seguindo comigo essa série, Textflix, sabe a série do Textflix? É aqui, ó. Textflix, vão fazer a série. Hã? É isso aí. Provérbios, a série Provérbios, da Textflix. Quero que você esteja preparado, estejam preparados para estar ouvindo Deus em sonhos. Porque se você entra comigo nessa frequência, se você está alinhado comigo nessa frequência, e tudo, o livro de Provérbios, tudo começou com um sonho. Que Deus chega para Salomão num sonho e fala: Salomão, pede-me o que você quer. Está no início do ministério dele. Quem sabe você está no início do seu ministério e está precisando de direção, de provisão. Talvez você esteja no meio do seu ministério e esteja precisando de direção, conhecimento, sabedoria, instrução, prudência. Em qualquer momento, Deus poderá estar se revelando a você em sonho. Aí quando Deus chega para Salomão: Salomão, pede-me o que você quer. Aí Salomão fala para ele em sonho. Salomão conversa com ele e fala: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um coração sensível e uma mentalidade flexível, para que eu possa julgar com sabedoria e equidade o seu povo, o meu povo. E Deus falou: nossa, você pediu algo tremendo, hein? Você pediu algo muito bom. Por que você não pediu nada para você? Então, fora do que você pediu, André, muito obrigado. Fora do que você pediu,
eu vou te dar riqueza, longevidade. E isso que Deus derramou sobre Salomão, que não derramou sobre nenhum outro homem depois, é algo que na Bíblia nós chamamos de Tevuná. T de Teresa, Tevuná. O que é a Tevuná? A Tevuná é a manifestação da sabedoria de Deus. A igreja já conhece o Shekinah. Shekinah é a presença de Deus manifestada em lugar. Ele se manifesta num lugar. Essa é a Shekinah. A Tevuná é a sabedoria, é o conhecimento, é a revelação, é a prudência de Deus revelado na sua vida. Estão entendendo isso? No velho pacto vinha com uma unção, igual vinha sobre Sansão. Entendeu? No velho pacto a unção vinha, repousava e subia. Agora ela está estabelecida. Agora a unção é um aspecto do Espírito Santo. A unção não é o Espírito Santo. A unção é a ferramenta do Espírito. Antigamente, como ele não podia habitar do homem por causa do pecado de Adão que estava no homem, ele não podia habitar, ele só tocava, ele só visitava, ele não habitava. Então, se hoje eu e você, nós somos nascidos de novo, eu e você, que passamos pela experiência do novo nascimento, fomos crucificados com Jesus lá na cruz. Eu e você temos a mesma natureza de Cristo. Por isso o Espírito Santo pode habitar em nós. Porque nós agora temos um nome. Nós somos o corpo de Cristo. O Cristo nos santificou. Não sou eu que me santifico. Eu jamais conseguiria me santificar. Porque é o sangue de Cristo que me santifica. Eu não consigo me salvar. Eu tive que ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então agora nós vamos entender essa manifestação. Obrigado, Mateus Cunha. Está entendendo isso? Então vamos lá. Vamos lá. Quais os efeitos dessa sabedoria divina sobre nossas vidas? O que eu e você podemos esperar? Qual é a expectativa que você deve ter? Eu depois que Deus está me chamando de novo para esse ambiente da palavra chamado Provérbios, eu estou cheio de expectativas. Porque Deus em sonho, como fez com Salomão, fez comigo. Ele em sonho falou comigo. Ele me mostra um lugar muito grande. Eu falo, Senhor, como é que eu vou sustentar? Esse lugar que eu vi parecia uma quadra, sabe, uma quadra de futebol fechado, society, futebol de salão. Um galpão enorme, assim, tudo pintado de verde. Mas grande mesmo, um negócio muito grande. Aí quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu falei para Deus no sonho, eu falei, como é que eu vou sustentar isso? Me deu um medo. E Deus não respondeu nada. Eu fiz assim, olhando para cima, aí quando eu olho assim para baixo, na minha direção, vinha um monte de pessoas, das mais variadas alturas. Aí eu olhava para eles assim, ficava olhando aquilo no sonho, e eles vinham andando assim na minha direção. E tinha uma parede na lateral que tinha tons de verde, tipo um degradê de verde. Do chão para o teto, começava com o verde mais escuro e ia clareando, um degradê de verde. E é interessante, quando eu olhei para aquela parede e olhei para as pessoas, deu-me a entender que como fosse uma régua. Então, quanto mais verdinho, mais imaturo. E quanto maior as pessoas, mais maduro elas eram. Então, era menos verde. Então, deu-me a entender que Deus estava mandando para mim pessoas de várias estaturas no Espírito. Desde o mais verdinho
até os maiores, vinham todos na minha direção. E eu, quando olho aquilo, aí que deu mais medo ainda. Eu falei, que esse monte de gente chegando aqui, vindo na minha direção? Aí ele fala para mim, olha para cima e para a direita. Tudo isso no sonho. Aí eu olho para cima e para a direita, quando faço isso, bum, o sonho acaba. Sabe, você acorda e fala, que é isso? E que ficou tão gravado, isso já faz muitos meses, meus irmãos. Não foi ontem. Aí eu gravei aquilo, ficou gravado em mim. Aí uma semana depois eu tava no Instagram, aí vi lá, uma descoberta de uma cientista, ela descobriu que quando a gente tampa o olho esquerdo, olha para cima e para a direita, imediatamente há um decréscimo na ansiedade humana. Nossa, eu li aquilo, como é que é? Olha para cima e para a direita, que abaixa a ansiedade. Eu falei, olha o que Deus respondeu para mim. Eu não sabia nada disso, pelo amor de Deus, gente. O que Deus respondeu para mim? Primeira coisa, todo artista tem a tendência de assinar a sua obra, né? Deus, quando ele fez aquilo para mim, ele quis dizer assim, ó, sou eu que estou falando com você, não é da sua imaginação, não. Sou eu falando com você. Ele assinou a mensagem. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que ele falou para mim, não andeis ansiosos por coisa alguma, sossega o facho. Isso faz muitos meses. Ele me deu uma instrução, aí eu fiquei panguando com esse negócio, gente. De vez em quando o sonho me vinha de novo, até que Deus me faz estudar novamente certas áreas da palavra de Deus, e aí de repente eu comecei a entender. Eu estava dando uma aula, e eu estava falando do cego, daquele cego que Jesus faz a laminha, sabe, põe nos olhos dele. Aí eu estava ensinando sobre isso. Aí quando eu estava ensinando sobre isso, aí, que esse cego está na presença de Jesus para ser curado. Só que Jesus não curou esse cego. Ele deu uma instrução para o cego. Ele fez a lama, colocou nos olhos do cego e deu uma ordem, vai ao tanque de Siloé. Aí eu fico imaginando, como você talvez esteja imaginando também, por que Jesus não curou o cego? Porque esse cego ele não queria curar, ele queria libertar da maldição, da negação, das feridas, da cegueira. Quando ele dá essa ordem, quando ele fala, vai-te ao tanque de Siloé, Siloé, a palavra Siloé, a tradução da palavra Siloé, é o enviado. Então ele foi enviado. Entenderam isso? Então, o cego, Deus, antes de mudar a situação do cego, Deus mudou na sua condição de vida. Entendeu? Antes de Deus mudar a sua situação, presta atenção nisso, nessa tarde no Brasil, e aí na Europa já de noite. Antes de Deus mudar, antes de Deus resolver o seu problema, Deus quer transformar o seu entendimento. A maioria dos problemas que nós temos é por falta de entendimento. Meu povo sofre porque falta entendimento. Está fazendo sentido? Então muitas vezes, pastor, eu oro, nada acontece, porque Deus está querendo trabalhar com você antes de trabalhar com o problema. Entendeu? Quando você ora e Deus resolve, então não é com isso que Deus quer trabalhar com você. Agora, quando você ora e nada acontece, é que antes de resolver o problema, Ele quer resolver que você é que é o problema. Entendeu? E quando eu ouvi isso, eu entendi
que Deus tinha dado uma instrução para mim. Quando Ele deu uma instrução para mim e falou assim, ó, edifica os de dentro, essa era a resposta para fluir no que Ele tinha para mim. Deus já revelou algo para você que você ainda não entendeu, porque você está pensando de uma maneira, como eu estava fazendo. Deus revela algo para mim, eu fiquei preocupado em como sustentar. Entendeu? Como é que Ele me respondeu? Ele me mandou um povo. Por quê? Qual é a lei do protocolo? Dá e você será dado. Então, na proporção que eu estiver edificando, ensinando o povo de Deus, eu serei recompensado por Ele. Porque não duvide o homem, tudo que ele semear, eu vou colher. Está fazendo sentido o que eu estou falando? A resposta que Deus deu para mim é servir a vocês. Eu estava pensando em como resolver o problema. Ele falou, a resposta que eu tenho para resolver o seu problema, mané, educa o meu povo, edifica o meu povo, edificará os de dentro. Ou seja, o meu chamado é para a igreja, não é para fora da igreja. Se você ainda não teve essa experiência, você vai ter. É capaz de você ter hoje, nesses próximos dias. Deus está querendo resolver um problema na sua vida por intermédio de uma instrução e não de uma solução, porque a solução está na obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então nesses próximos dias que nós vamos ouvir a respeito da sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus, que são aspectos da pessoalidade do Espírito Santo, vai te dar instrução, entendeu? Vai te dar argumentos, vai te dar instrução para quando Deus se mover, você vai entender. Agora eu sei como é que Deus está se movendo. Eu dei várias vezes, eu já dei esse testemunho. Eu queria ir para Israel, não tinha dinheiro. Pedi para Deus, para Ele me mandar para Israel. Qual foi a instrução que Ele me deu? Qual foi a direção que Ele me deu? Ele me mandou ofertar o meu tempo, o meu dinheiro na vida de um homem que era milionário e estava de férias. Entendeu? Se eu não estou conectado com ele, eu ia pensar que é o Satanás que estava falando comigo. Eu estou pedindo dinheiro para Deus, e Deus manda eu dar dinheiro para um cara que tem muito mais dinheiro que eu. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Não fazia sentido. Se fosse para dar para os pobres, eu até entenderia. A minha raiz adâmica, a minha mente entenderia. Mas Deus me mandar dar o meu dinheiro, dar o meu tempo para alguém que era muito mais rico que eu, não fazia sentido. Mas, segundo a sua palavra, eu comecei a obedecer. E não foi um pastor, não. Deus falou comigo dentro do meu quarto. Entendeu? Não estou desmerecendo, poxa, eu sou pastor também. Não estou falando que eu não preciso deles. Não é isso. Estou falando que a minha experiência particular, não foi alguém que pediu para mim. Foi Deus que falou para mim, faz. Tem muita gente que usa desse expediente para arrecadar dinheiro em cima das pessoas. Ai de vós, seus mercenários. Não estou falando disso, estou falando de uma voz do Espírito. E quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. A mudança de vida de vocês, meus irmãos, está num ponto de conversão, num ponto de convergência. Uma palavra, uma instrução que Ele vai te dar. Geralmente para mudar a nossa situação,
Deus usa alguma coisa, Deus vai tirar de você alguma coisa para te dar muito mais, porque é o princípio da semente. Deus queria uma família. O que ele fez para ter uma família? Ele deu o seu filho, Jesus. Jesus é a semente. Jesus desce à terra como o unigênito, o Filho único de Deus, e sobe como o primogênito, o primeiro de numa nova espécie. Tudo que você quer de colheita de Deus, se prepara que Ele vai te pedir uma semente de atenção, uma semente de obediência, uma semente de comunhão. Porque nós somos um reservatório de sementes. Semente de tempo, semente... Depois até nós vamos falar sobre isso mais para frente. Eu também creio nisso. Está entendendo? Na proporção que eu fui obedecendo e fui ofertando na vida desse cara milionário. Aí quando ele fez isso, quando eu fui obedecendo, não é que Deus usou da sua misericórdia e eu recebi uma comissão de um negócio que eu fui, passei 27 dias fora do Brasil, fui para Roma, fui para o Egito, fui para Israel, ainda voltei, ainda paguei uma cirurgia e ainda sobrou dinheiro que eu ofertei na vida de um irmão, de um casal de missionários, que 30 anos depois eu fui estar com eles. Uma obra maravilhosa do Espírito. Não abra mão da sua generosidade no Espírito. No Espírito. Agora, se eu não tivesse sido treinado para ouvir a voz do Espírito, eu teria perdido essa porta de oportunidade. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. O meu intuito é abrir janelas de entendimento na vida de vocês, para que vocês não fechem portas de oportunidades na vida de vocês. Deus falou comigo a respeito de vocês. Vocês perceberam? Deus falou comigo a respeito de vocês. Deus me mostra uma missão. A minha missão é transcultural. Eu sou um missionário transcultural. Falei, Senhor, mas como é que eu vou viajar se eu não tenho dinheiro? O que Ele mostrou no sonho? Povos, nações e línguas. Povos do Instagram, TikTok, Facebook. Eu falo com milhares de pessoas durante a semana, das mais variadas idades espirituais. Eu estou obedecendo, estou aqui. Deus não mudou a minha condição. Deus não mudou a minha situação, mas está mudando a minha condição. Eu estou semeando o meu tempo, o meu entendimento, o meu ministério na vida de vocês. E o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Esteja com seus ouvidos espirituais sensíveis para ouvir. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso Paráclitos. O Espírito Santo de Deus é aquele que ouve o coração do Pai e quer revelar a você nessa tarde, nessa noite na Europa, o coração do Pai. Ele quer que você conheça o coração do Pai. Por um momento, tira o foco
das suas questões pessoais. Tire esse momento agora para as questões celestiais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer dar respostas nessa tarde. Deus quer dar direcionamento nesta tarde. Deus quer te provisionar uma instrução. Basta uma palavra sua, Senhor. Deus quer dar uma instrução para cada um de vocês. Ele tem um espaço, ele pode falar coisas incríveis. Você, homem, mulher, jovem, adolescente, você está disposto a ouvir uma ordem celestial, não religiosa, uma ordem celestial, capaz de transformar a sua vida por inteiro, porque a sua vida por inteiro pode ser transformada apenas, simplesmente com uma instrução. Uma instrução. Uma instrução muda a sua vida. Numa hora como essa, alguns anos atrás, eu recebi um telefonema. Eu estava desempregado, morando de favor. Mas eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma instrução. E Ele me deu uma instrução. E eu obedeci essa instrução. E quando eu comecei a me mover debaixo da palavra de instrução dele, o meu telefone toca e eu recebo uma proposta de emprego que começou com 10 salários mínimos, de uma pessoa que eu mal conhecia, que me viu uma só vez. E Deus tocou no coração desse homem, que poderia ter dado esse emprego para qualquer outra pessoa. Mas Deus tocou no coração desse homem. Eu não tinha amizade com ele, não tinha relacionamento com ele. Ele só perguntou, e ele foi até meio grosso assim. Sabe? Falou, você está disponível? O negócio é assim, 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 é fazer uma representação assim, 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 assim. Você quer? Eu falei, quero. Então vem aqui amanhã, eu vou te dar mais instruções. Eu fui na empresa dele uma vez só. E naquela época eu não tinha celular. Não é que eu não tinha celular ainda, na década de 90. Ok? No primeiro mês eu ganhei 10 salários mínimos, no segundo mês já foi para 20 salários mínimos. Por uma instrução. Aí você deve estar pensando, nossa, você desfrutou de tudo, né? Comprei muitas coisas, mas eu passava mais tempo abrindo escolas bíblicas, servindo vocês, talvez os pais, ou os pais dos pais de vocês. Foi uma época que, como não tinha YouTube, né? As aulas, os ensinos, nós viajávamos muito para fazer muita aula presencial. A gente levava apostila, fita de VHS e fita cassete. Hoje você pega o YouTube e você tem aulas do mundo inteiro, naquela época não tinha. Então, era uma prosperidade para o reino, para o propósito. Deus me prosperou muito para o propósito e não para o meu prazer. Eu creio que Deus vai prosperar muitos de vocês para o propósito. Essa é a palavra tevuná, uma prosperidade divina para o propósito e não para o prazer. Deus vai dar para vocês ideias espetaculares, simples, que vai ajudar muita gente.
Eu ouvi um milionário falando agora na hora do almoço e perguntaram para ele assim: dá uma dica de uma coisa que eu posso fazer que eu fique muito rico. E ele falou assim: crie negócios que ajudem pessoas. Tudo que nós fizermos que ajudar pessoas, nós seremos recompensados. Eu achei muito legal isso da parte dele. Um cara vai, né, um cara vai e inventa uma tesoura, né, uma tesoura. O cara vai, cria uma fita adesiva. É um pedaço aqui que tem cola de um lado. E o cara enrola o negócio, você vai lá e compra. Só hoje, na face da terra, só hoje, quantas pessoas tiveram algum benefício usando esse produto? Uma coisa simples. Tá entendendo? Uma coisa simples. 2 lâminas afiadas com um parafuso no meio. Assim, ó. Quanto problema isso aqui não resolve? Deus pode dar para você uma ideia sobrenatural para criar um produto simples e tornar você extremamente próspero para o propósito e não para o seu prazer. É disso que nós queremos tratar. Prosperados para o reino, prosperando para o reino de Deus. Ok? Tenha uma boa tarde, uma boa noite. Hoje nós estamos conversando aqui o nosso entendimento, a nossa série aqui. Deu certinho o horário aqui. Deixa eu só complementar aqui, peraí. Não, ainda não deu, peraí. Estava quase acabando, peraí. Deixa eu fechar aqui, vai dar 1 hora. Agora fechei. Agora deu, agora foi. Tá? Então, boa noite, meu irmão. Obrigado, André. Um grande abraço para você também. Muito obrigado pela tua cooperação. Né? Se todo mundo fizesse isso, a live ia ser muito mais, ia ter muito mais alcance, ter muito mais pessoas chegando. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, meu irmão. Valeu.